Vamos ler as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 24. Tantos louvores hoje falando sobre Jesus, praticamente falando sobre volta de Jesus. E eu estou muito sensibilizado com essa palavra que desde a outra semana já eu estava estudando. Eu quero compartilhar com a igreja. Livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Sabe que existem algumas curiosidades, gente, que a gente às vezes não se dá por conta. Nós cantamos aqui, né? Jesus o carpinteiro, né? Jesus, desde o seu primeiro ano até os seus 30 anos, Jesus atuou como carpinteiro, amém? E Jesus teve 3 anos de ministério ativo. 3 anos Jesus curando, 3 anos Jesus libertando, 3 anos Jesus transformando vidas, por 3 anos Jesus tocando em pessoas, mudando histórias, ressuscitando mortos. Por 3 anos Jesus manifestando tudo aquilo que estava como atributo que ele carregava, como filho de Deus, ministrando salvação. Então Jesus ocupou por 30 anos um lugar, escute isso, 30 anos Jesus ocupou um lugar, para nos próximos 3 anos ele manifestar tudo aquilo que Jesus manifestou, concluiu, concretizou e finalizou, e depois partindo para a eternidade, ressuscitando os mortos e subindo para os céus. E a Dani cantou ali, eu me lembrei sobre isso. Há alguns anos atrás eu li um livro de John Stam, é um pregador norte-americano, e o nome do título, que eu comprei título por essa razão, eu não tinha lido nenhum livro de John Stam ainda: Fazendo o que eu não queria e exercendo o que eu não era chamado. Preste atenção: fazendo o que eu não queria e exercendo o que eu não era chamado. E eu estava na livraria ali e procurando livro, olhando alguns, e eu fui pego por aquele título, me chamou muita atenção. Poxa, o que esse conteúdo desse livro, né, pela capa, ele instiga nas nossas vidas, né? Fazendo o que eu não queria e exercendo o que eu não era chamado. Poxa, isso aqui deve ter um conteúdo que me despertou. Eu vou ler esse livro. Não conheci o autor, mas fui lá e comprei o livro e li. E John Stam, ele vai contar suas experiências, e ele vai falar algo similar a isso que nós cantamos aqui, né, como carpinteiro, mas dentro de uma história, de um significado que gera como um poder ativado dentro de cada um de nós para uma vida prática. E ele trata exatamente isso. Ele fala que por 15 anos ele foi líder de jovens. Nesse tempo que ele se mudou de um estado para o outro, ele chegou na igreja. Ele não é líder de jovens, nunca teve identificação com jovens, mas num período de vida dele, alguns anos, ele serviu como jovem, serviu na diaconia da igreja, né, no presbitério, né, na movimentação da igreja. Ele não é um cara de ficar pegando óleo ungido, indo diante das pessoas para ministrar cura, né, para fazer visita em hospitais, fazer evangelismos nas ruas, nos Estados Unidos, ele falando. Mas ele estava num lugar, num núcleo, onde existia uma proposta, e essa proposta era: agora eu sou um presbítero, e existe uma função que eu preciso desempenhar com a igreja local e também com aquilo que o céu espera de mim. Então lá estava ele, e assim ele foi construindo no livro. E ele falou então que por 15 anos, inúmeras vezes ele dobrou o joelho e ele questionava o Senhor, dizendo: Senhor, não faz sentido. Eu sou um pastor, o Senhor me levantou, eu tenho palavras, promessas, profetas já liberaram isso sobre mim. E eu sei que eu sou um pastor, mas não faz sentido quando eu olho para a minha movimentação. Então, inúmeras vezes, ele chegava diante de Deus, ele disse que fez propósito de oração, ele fez propósito de jejum, para que Deus falasse com ele, para ele entender o porquê que Deus estava requerendo algumas coisas dele. E se passavam, vinham tempos, vinham anos,
e ele não conseguia entender de fato o que ali estava acontecendo com a sua vida. E orando e buscando, mas ao mesmo tempo, ele diz que nunca deixou de viver, nunca deixou de exercer, porque ele entendia como um homem de Deus, comprometido com o reino de Deus e com a igreja local, e o seu pastor, que debaixo de uma orientação de Deus, liberava ele para ele fluir e manifestar mediante ao lugar onde ele estava ocupando. E ele falou então que dentro desses muitos movimentos de indagações, de perguntas, e não obtendo resposta, parece que Deus não respondia, pelo menos assim ele falava no livro, ele chegou um tempo que ele descansou e disse: bom, Jesus, eu vou viver a medida que o Senhor tem para mim, e aquilo que o Senhor quer fazer, na forma que o Senhor quer me usar, eu fico à tua disposição, porque até hoje o Senhor não me deu as respostas que eu vinha buscando. E aí ele fala no livro que se passaram os tempos, ele daí foi separado ao ministério pastoral e começou a pastorear. Estou resumindo agora. E ele falou que depois de 15 anos, teve um dia que ele foi, como de um cotidiano da vida, ele foi orar a Deus, e ele começou a orar a Deus, e a igreja dele já passava de 8.000 membros, aonde ele era pastor. Ele se mudou de uma cidade para outra, depois de um estado para outro, e na terceira igreja agora que ele estava sendo pastor, ele estava então ali de joelhos dobrados, e o Senhor falou naquele momento, assim como uma resposta de Deus: hoje eu posso falar aquilo que muitas vezes, por muitos anos, tu me perguntou e eu te deixei sem respostas. E ele perguntou, mas do que se trataria isso? Naquele momento de intimidade, no coração dele, diz que o Espírito Santo falou para ele: por 15 anos eu te preparei, te levei em lugares, por 15 anos eu te treinei em lugares onde tu não queria estar, por 15 anos eu te levei em ambientes onde você não foi chamado para manifestar, porque o que eu estava criando na tua vida é uma característica de treinamento para hoje você poder assumir o lugar onde você está. Então a conclusão que ele deu ali, ele começa a trabalhar sobre isso, de quando o homem não tem um coração murmurador, quando o homem, ainda que ele não consiga ver as coisas, ainda que o homem não consiga compreender o que está acontecendo, ainda que o homem fique sem respostas mediante suas orações, ainda que o homem ele faça propósitos e Deus por alguma razão não responda, Deus continua no controle de todas as coisas. E depois de 15 anos, de tudo já concluído, ele como homem formado, separado já para viver o ministério, o Senhor num dia qualquer, ele dobrando o joelho no tempo de oração, o Senhor vem e dá as respostas então para ele, dizendo: 15 anos eu te preparei para você assumir o lugar onde você está. E aí o pessoal adorando, louvando, né? Muito semelhante a isso. Jesus 30 anos como carpinteiro, 30 anos sendo discipulado por Deus, 30 anos Jesus sendo preparado para 3 anos ver o seu ministério. Aí o que eu quero dizer com tudo isso? A gente vem para a igreja, estamos alguns dias, meses, nem vou dizer anos, e já questionamos Deus. O Senhor já não me ouve. O que adianta dobrar o joelho e Deus não dá resposta? O que adianta a gente pagar o preço em oração, pagar o preço jejuando, pagar o preço em propósito, e não, Deus parece que ficou aquém de mim, não tem as respostas? Porque assim, principalmente nós, já vamos ler a palavra, tá? Nós estamos diante de um propósito de jejum, amém? Para quê? Primeiro, santificação, que é a morte dessa velha criatura que nos rouba. Existe um impostor dentro de cada um de nós. Vira para a pessoa do seu lado, sei que não é muito legal, não gosto quando falo isso, mas hoje eu vou me permitir. Diga: existe um impostor dentro de você. Fale para a pessoa que está do seu lado: existe um impostor dentro de você. E deixa eu te dizer, esse impostor quer fazer com que você seja roubado de Deus. Geralmente é o impostor que vem cheio de orgulho, geralmente é o impostor que vem cheio de prepotência. Não é assim que as coisas funcionam. Não é bem assim que estão dizendo por aí. Porque eu não comecei ontem na vida. Porque eu já tenho uma história. As pessoas acham que é desse jeito e não é, sabe? É um homem cheio de si. A Bíblia até fala sobre altivez de espírito. Eu é que sei como é que funciona.
Eu é que sei como tem que ser feito. Se fosse do meu jeito, vocês vinham ver que não dá certo. Se fosse como eu falei que tinha que dar, a opinião que eu disse, por isso que não acontece. Se for como eu. E às vezes Deus está dizendo, eu quero quebrar exatamente esse eu. Enfim, nesse tempo de jejum nós estamos sendo, ou para não dizer, né, sofrendo, padecendo. Eu estou, gente, de verdade. Já fiz jejum de Daniel, sabe? Não exatamente questão de Daniel, mas só frutas, legumes, né? Foi, né? Fizemos uma vez aqui na igreja também. Não é fácil matar, e nesse momento eu vejo o quanto eu estou muito vivo. Alguém mais aqui, junto comigo, ficou muito irritado nesses dias? Muito irritado, faz assim. Muito irritado. Qualquer coisa assim, já dá a dizer, tá muito grosso. E nem dá para dizer que foi por causa do jejum. Às vezes é quase que normal. O jejum tem um poder de disparar um gatilho que está lá dentro de alguém. Às vezes a gente acha que está morto, está vivo. A gente fica irritado, a gente quer comer, porque nós abrimos mão do prazer. A comida gera isso, prazer, alegria, coisa boa a gente sair. Final de semana, quem gosta de comer lanche, sabe o que eu vou dizer, entende? Vai ter empatia comigo. Chegar no sábado, pegar um lanche, comer alguma coisa, eu vou dizer, porque daí agora tem uma outra filosofia. Ontem até nós fomos lá no Vini, ontem de noite, e aí a minha mãe, a Dai, Gustavo, a Mica, e eu estou fazendo de farinha, de pão, que é derivado, tudo farinha branca, o café, o açúcar e a carne. Aí a Dai, amor, nós vamos lá e nós vamos comer o lanche, uma tábua. Eu disse, amor, isso aí é uma decisão minha. Sentaram na frente, pegaram uma tábua, cheia de coisa boa, de comida, carne e tudo. E eu peguei uma porção de polenta e comi batatinha frita. E eu peguei uns temperinhos que tinha assim, pauzinho e ia comendo assim. Mas eu quero dizer algo, vale a pena. O Senhor não me obriga, o Senhor não me exige, mas eu sei que eu estou construindo. Eu estou em busca de respostas. E tenho convicção, o Senhor vai responder. Mas pensa que estavam todo mundo dando risada, feliz da vida. Nem pensaram, né? Diferente disso. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês, em nome de Jesus. Mas quem gosta de comer, gente, a gente abrindo mão, é terrível. Terrível você, um café preto é uma companhia, meu Deus do céu, o café preto combina com tudo. Tu está triste, toma um café preto. Tu está feliz, toma um café preto. Tu está nervoso, café preto. Tu está ansioso, café preto. Tu está sem sono, café preto. Antes de dormir, não tomei meu café, vou tomar um café preto. Café preto é bom para tudo, chimarrão não tirei, mas enfim, mas tem que valer a pena. Nós precisamos entender isso nos mobilizar para isso. Mas é prova de Deus, amém? O Senhor vai nos dar resposta em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Então estou feliz que não é só eu que fico nervoso, que fico bravo, que fico irritado e que às vezes troco os pés pelas mãos. Estou feliz que estou no meio de uma igreja de gente. Somos gente, amém? Amém. Somos gente. Mas mata essa velha criatura, em nome de Jesus. Amém. Mateus 24 vai falar sobre, é um dos livros do Novo Testamento que mais fazem estudos teológicos, que ele vai falar exatamente sobre a vida de Jesus. Ali, Mateus 24, eles vão juntar com as profecias do Velho Testamento, e é um dos mais acionados, depois das cartas lá que João escreve, principalmente que são cartas apocalípticas, né? Onde vai falar sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre os sinais que estariam acontecendo. Mas Mateus 24, no Novo Testamento, é um dos livros que mais se tornam acionados para ver sobre a volta dos tempos, das profecias, de tudo aquilo que estaria acontecendo. E para mim não me estender muito na ministração e ser bem pontual naquilo que eu quero compartilhar com todos vocês, eu começo então no versículo de número 36, que no subtítulo, né, ou no título antes do versículo de número 36, na minha tradução fala sobre exortação à vigilância. Repita comigo: exortação à vigilância. Exortação à vigilância.
Agora a gente não tem mais esse costume como o tempo antigo, de nós, quando pegar uma carta ali que a gente tinha, né, que ia no correio e enviava uma carta e tal, tinha um remetente, a gente se detinha alguns detalhes. Mas aquela carta escrita, ela tinha endereço, ela tinha um remetente e como é que é o que recebe? E o destinatário. Enfim, nós tínhamos que respeitar alguns protocolos, como uma maneira, uma forma de envio. E se você chegasse lá ainda no correio e não tivesse exatamente igual, o seu, tudo direitinho, ainda, mesmo assim, não era enviado. Então precisava trocar não é embalagem, como é que é? O envelope, enfim, porque tinha que ter um padrão do correio. Então o que acontece diante de tudo? Nós somos obrigados naquele momento a nos relacionar da forma com que é necessário, não tem escolha. E quando nós vamos ler a Bíblia, não exatamente igual, mas mínimo similar, nós estamos lendo algo que se torna uma proposta daquilo que nós vamos estar lendo, para que gere um nível de entendimento sobre aquilo que nós vamos nos relacionar. Nós temos que se deter aos detalhes. E aqui a proposta que estamos lendo, capítulo 24, versículo 36, é exortação à igreja. O que é exortar, pastor? Como eu vi nas igrejas, vai dar pauleiro, o pastor vai vir e vai dar pau. Exortar, no sentido original, significa encorajar. Exortação significa encorajamento. Então, Mateus 24, a partir do versículo 36, o que vai ser colocado é uma exortação, um encorajamento. E agora, a nível de prudência, de cuidado, é estado de vigilância, amém? Então vamos ler a palavra de Deus no que diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também é a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Até aqui. O que a partir do versículo 36 e vai até o 39, nesses apenas 3 versículos que nós lemos, está falando sobre meios, formas onde nós vamos aprender. E começa dentro desse aprendizado também o entendimento daquilo que começa a fazer sentido para nós. Se nós entendemos que estamos debaixo de uma palavra profética, em que todos nós já entendemos, Jesus um dia vai vir buscar a sua igreja. Um dia Jesus vai tocar a trombeta, e junto das testemunhas, o Senhor vai buscar a sua igreja, e após buscá-la, o Senhor vai gerar nível de julgamento, vai vir os 7 anos de tribulação, e assim por diante, de uma forma mais teológica falando. Nós já, pelo menos já há alguns momentos, ainda que não tenham uma clareza sobre o fim dos tempos, mas já ouvimos em algum período da nossa vida, dentro do cristianismo, falar sobre isso. Mas o que eu quero trazer como grandes verdades a ser trabalhadas, que debaixo de uma exortação e vigilância, Mateus capítulo 24, anúncio desse fim dos tempos, onde relata os movimentos daquilo que gera um pré-anúncio da vida de Jesus. O Senhor está trazendo à igreja, o livro de Mateus está trazendo como uma forma de orientação, de exortação, de encorajamento, para que nós tenhamos níveis de vigilância. Por quê? Porque sinais muito semelhantes acontecem todos os dias para as nossas vidas. E quando nós não estamos exatamente como a proposta do subtítulo dessa mensagem, que diz ali, exortação e vigilância, é que nós não estamos nos dando por contas. E qual é o problema? Qual é o significado que se torna como algo negativo? Estamos nos movendo sem uma mentalidade de homens de Deus e mulheres de Deus eternos, que significa o quê? Estamos diante de uma viagem, onde essa viagem um dia vai chegar num destino final, e nesse destino final nós nos encontraremos como o último momento e instância de nossas vidas. E a partir desse momento, uma eternidade vai nos esperar. Então Mateus capítulo 24, 36, está dizendo algo
se preparem, debaixo de uma exortação, debaixo de uma vigilância. Ninguém sabe o dia e a hora. Aquele que está traduzindo, aquele que está narrando a palavra, está gerando exatamente isso. Era como se, por similar, outrora falando, palavras similares que descrevem: abre o teu olho, fique ligado, não ande como um homem disperso, não ande como um homem inconsequente, não ande como uma mulher que não se preocupa ou não está num estado de entendimento, que não contribui, que não carrega uma eternidade dentro de si. Porque, ainda que seja aqui relatada como a forma de uma vinda, de uma trombeta ser tocada, que esses sinais seriam nações contra nações, pai contra filhos, filhos contra pais, que seria um contra o outro, enfermidades, pestes. A gente já ouviu tanto, né? Parece que quem ainda não entendeu, não está vendo, né, tantas coisas, questões políticas agora, né? Não vamos entrar em dados, situações que não é isso, exatamente sobre isso, mas níveis de injustiça. Um povo que, como os nossos irmãos aqui, estão indo à cidade, reunindo milhões e milhões de pessoas, indo à rua, conclamando aquilo que chama-se justiça, que estão vivendo uma injustiça nos dias de hoje. Pessoas que estão vivendo uma oposição a isso. Não sei se vocês acompanham jornais. Estão sendo presos com os seus braços atados, simplesmente tapando para não ficar totalmente nu com a parte de baixo, e são açoitados como uma forma de estar se rebelando uma autoridade, está dizendo algo e ele está debaixo de uma revolta sobre si e vai ser preso por 30, 40 anos, porque não concorda com aquilo que deveria, diante deles falando, a justiça foi feita. Então nós estamos vendo injustiças operando, nós estamos vendo os sinais acontecendo, isso está muito claro, e nem quero entrar nesse lugar, que talvez semelhante, nem nós possamos talvez estar passando aqui também, mas enfim, não é isso que eu quero me deter. Então nós estamos vendo que os últimos tempos, né, os valores se perderam. Já falei em outros momentos, quando nós vamos trazer sobre uma realidade da vida, períodos, movimentos que faziam um homem de caráter, uma mulher de caráter, se perderam nos dias de hoje. Reforçando sempre que é um núcleo de pessoas que se renovam, e eu vou permitir talvez falar novamente algumas coisas, talvez você já ouviu. Qual era o filho que antigamente voltava-se contra a voz de autoridade de um pai e de uma mãe? Você sabe, ou vocês lembram de algo? Pelo menos eu fui criado assim, não tive pai presente. Toda a minha família é uma família grande, e aí nós fomos criados junto ali na casa, junto com meu avô e todos, né? Antigamente era assim, né? Antigamente, não vou usar essa expressão, parece que a gente é tão velho, mas em outros tempos, lembra? Era uma casa assim, só emendando, nascia um filho e emendava um quarto, nascia um filho e emendava um quarto, era assim ou não? A casa parecia mais um hotel do que uma casa. Quem sabe o que eu estou dizendo, para não deixar sozinho assim, faz assim. E aí eram aquelas mesas grandes, que sentava o pai e a mãe, ou o vô e a avó e os filhos todos em volta, até casar e sair. Existia algo ali chamado princípios e valores que era inegociável. Eu lembro, gente, que quando meu vô ele ia assistir o Jornal Nacional, nem no banheiro ia para não dar o barulho da descarga. Meu avô não queria perder alguma notícia. E o filho que ia no banheiro puxava a descarga. Eu sou de um tempo onde eu via, eu fazia parte como criança, que os menores, os filhos, chegavam e diziam algo que não existe mais. Você que é de mais idade vai lembrar, algo que dizia assim: o menor diante do maior, o filho diante de um pai dizia algo: eu reconheço a autoridade, por isso eu falo algo. Bênção pai, bênção mãe. O que estava acontecendo ali? O menor dizia: a autoridade que o Senhor tem sobre minha vida, você me abençoe. Pai, você me abençoe. Chegava diante da mãe como autoridade, dizia: mãe, você me abençoe. Depois dizia: bênção mãe. E o que o pai e a mãe diziam? Deus te abençoe. Profeticamente existia um peso sobre aquela palavra, níveis de respeito,
de ética, de integridade. Era algo legítimo e legal que estava acontecendo. Não existia algum pai, uma mãe, um vô e uma avó pedir tua opinião. O horário de sentar na mesa, tinha questionamento? Não, porque a autoridade máxima daquela casa era o pai e a mãe, ou era o vô e a avó. E ninguém ousava viver algo diferente, porque isso era dado como desonra, rebelde, e não existia. E quando existia, pode saber, se andava uma pessoa errante na terra, sem casa para morar, era porque era um rebelde, desrespeitou a autoridade do pai e da mãe, não tem lugar na mesma casa, no mesmo ambiente. E nós estamos vendo hoje em dia, assim, pai, mãe, e assim por diante, de um nível de cuidado, de zelo, foi chamado para ser pai, foi chamado para ser mãe, não vai dar aquilo que não está como uma proposta daquilo que Deus espera, de dar o amor, o carinho, de dar toda a sustância, o cuidado, o zelo, a nutrição, a proteção. Então nós estamos vendo que os valores se perderam, e hoje em dia, não respeita a autoridade, não respeita o pai, não respeita mãe, não respeita o policial, não respeita professor, não respeita o pastor. Não existe mais níveis de autoridade, porque é como se fosse, e outro dia, não está aqui, eu vou falar, para não se constranger a pessoa, eu ministrei nessa casa para uma pessoa, que eu vou dar como frequentador dessa casa, e eu usei exatamente uma expressão: Deus chama a forma de buscar a sua igreja como algo que é a sua igreja, a sua noiva, amém? Nós já entendemos, quando o Senhor diz que nós como igreja, não deixamos como muitos, deixando de congregar. Então o Senhor diz, congregue, amém? E uma pessoa, enfim, eu vou dizer uma pessoa, para não dizer homem ou mulher, entrou em contato comigo, falou algumas coisas, e eu disse, cara, agora a gente disse cara, né? Virou um cara agora. Errou. E eu disse para ele, para essa pessoa, tu está no ambiente, tu é o quê? É uma ovelha. É uma ovelha de quem? De um pastor. O que um pastor faz? Ele cuida, ele nutre, ele discipula, ele disciplina. O que é disciplina? Eu tenho que falar de coisas básicas, mas tão necessárias. O pessoal pensa que disciplinar, a correção é surrar, é tipo assim, como se a gente estivesse na autoridade, no lugar mais alto, pegasse alguém que está lá embaixo e apontasse defeito e erro, e não é assim. É corrigir rótulo, o irmão Washington falou sobre isso na oração aqui. É corrigir curso, nós estamos entrando em caminhos de passos diferentes daquilo que nós deveríamos, que a Bíblia, a instrução, a palavra de Deus está nos guiando. E aí naquele momento eu disse, cara, sabe como eu te vejo? O meu sogro lá em Caxias do Sul tem uma fazenda, junto de 3 irmãos, e um dia nós estávamos lá em Caxias, na fazenda onde eles têm, é 100 e poucos hectares, é muito grande, e aí nós estávamos ali pescando, e aí tinha um gado que estava ali na volta, e o meu sogro falou, se tu vê uns boi, umas coisas assim, que tu vê que não são muito mansos, toma cuidado que eles avançam. E eu pedi para ele, mas como assim, seu Marco? Por quê? Ele falou algo. O animal, ele trabalha debaixo de uma cultura onde ele, de uma forma familiar, ele cumpre uma rotina. E como aqui as terras são grandes, e aí eles sempre estão buscando água, às vezes tempo de seca ou pasto, existem alguns animais, como alguns touros que estão aqui, eles se desgarraram dos demais. E aí agora eles se tornam touros selvagens. E eles se desgarram por quê? Porque eles tomam água sozinhos, eles comem, eles não precisam, eles não fazem mais parte do restante do gado. Eles se desvincularam, eles se desvencilharam. E agora eles andam sozinhos por aí como touro selvagem. Então, como eles são selvagens, e aí às vezes eles vêm para cá pelo movimento, enfim, eles avançam. Então, como tu não conhece, tu está num ambiente de risco, se tu vê algo suspeita, tu fica esperto, meu sogro falou, porque pode ser que é um dos touros que te avança. Porque se tornar um touro selvagem, se desgarrou da manada que fala? Rebanho? Rebanho. Então andou sozinho. Ele perdeu agora aquilo que cultivava, que protegia, que guardava a vida dele.
Porque os que estão ali como um animal recebem vacina, recebem ração, e em tempo de chuva, vai para debaixo de telhado, vai para... É curral que fala também, né? Nem sei. Coxo, estrebaria. Por quê? Porque naquele lugar tem proteção, tem cuidado, tem alimento. E o selvagem, ele começou a andar sozinho, então ninguém mais fala, ninguém mais... E ele fica bravo, ele avança. E eu falei para essa pessoa que frequenta, pelo menos aqui, ou que agora nesse momento está frequentando, eu disse: pessoa, é assim que eu te vejo. Já que tu me ligou, tu me deu uma abertura, eu como teu pastor, eu vou te gerar algo. Uma ovelha, ela tem um raio de visão de 3 a 4 metros. Passou de 4 metros, o seu olhar, ele fica embaraçado, ele já não consegue mais ter uma visão clara. E por isso que ele depende. O Senhor usa a Bíblia e usa movimentos da terra para descrever como é Cristo e igreja. E nós precisamos entender. E aí eu falei para ele: cara, tu anda desgarrado, quem é que fala no teu coração? Nesses últimos dias, quem é que te aconselha? Nesses últimos dias, teus negócios, quem é que te dá direção? Quem é que constrói contigo? Quem é que te alimenta? Quem é que vai te levar como um rebanho para tomar água? Não, você toma água quando quer, você come do jeito que quer, o pasto, e você está diante de uma situação que até então parece que está tudo bem direitinho, está tudo bem arquitetado. Você está correndo o risco que muitos lobos, no sentido original, está pronto para tragar as ovelhas. E você não se deu por conta que aparentemente o inimigo deu uma plataforma para você andar, para você caminhar, e você se sente confortável andando sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa, graças a Deus que não está aqui, e não estou citando nome, mas que serve como ensino. Vai chegar um dia que todos nós prestaremos conta, porque Deus confiou a cada um de nós. E você pode ser tragado e não dá mais tempo, porque você lançou fora debaixo do orgulho do seu coração, de se desgarrar de andar como igreja, de se submeter à autoridade pastoral, orgulho no teu coração. E é aqui da casa que eu estou falando. Decidiu andar sozinho. Se a Bíblia diz que o bom pastor, ele deixa os 99 e vai em busca de um, o que está acontecendo ali? Não é como o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo, tinha a presença do pai e da mãe, tinha cuidado, tinha nutrição, tinha guarita. A Bíblia diz que ele desejou no seu coração. Por entrelinhas, o filho pródigo disse: cara, isso é a vida que me espera, eu crescer nessa casa? Sim. O que é a vida? Eu vou cuidar do patrimônio do pai e da mãe, eu vou aqui, tem os animais, né? Tem os movimentos, tem as riquezas, mas o meu coração deseja algo. Nesse lugar, nesse ambiente, não me aguce, eu não quero viver todos os dias da minha vida nesse ambiente. Eu quero festa, eu quero vida, eu quero conhecer o mundo, eu quero estar com mulheres, foi isso que aconteceu. Eu quero a minha parte como filho, eu quero ganhar de ti, pai, e eu quero viver a vida. E o pai não impediu, vocês estão entendendo isso? Em nenhum momento, talvez, ali o pai disse: não, você não vai, é perigoso, você vai desperdiçar a sua vida, você vai desperdiçar a riqueza. Não, em nenhum momento a Bíblia vai dizer naquele momento que o pai pediu o filho. E na verdade, por entrelinhas, é como se o pai tivesse enviado o filho, porque ele deu a riqueza, ele deu a sua porção de estar no lugar de receber uma herança com o pai vivo. Isso não se fazia, como uma forma de expressão da analogia. Então ele condiciona o filho ir. E a Bíblia diz o quê? O filho pródigo, ele gastou em festa, gastou com seus amigos, gastou com as mulheres. Exatamente, a Bíblia está falando assim. E depois que ele perdeu tudo, perdeu dinheiro, sumiram os amigos, sumiram as festas, sumiram as mulheres, não tinha mais o que comer. A Bíblia diz o quê? Ele pediu emprego, e quando ele estava tratando os porcos, a Bíblia diz que aquele homem estava com muita fome. E aí, diante daquela comida, que tem um nome, né, daquela comida, lavagem, né? E a Bíblia diz que ele, tomado de fome, ele desejou comer a lavagem dos porcos. E a Bíblia diz então que no seu coração, caindo em si, ele lembrou: poxa, na casa do meu pai, até os funcionários são melhores tratados. Eles têm comida, eles têm casa, eles têm roupa, eles têm cuidado, eles têm zelo. Aí no coração: voltarei para a casa do meu pai, mas não como um filho, mas como um servo. Vocês conhecem a história.
Então o filho pródigo, ele desejou sair, e porque ele desejou sair, o pai não buscou. Porém a Bíblia diz que o pai ficava todos os dias esperando o filho chegar e voltar, e engordando o animal, porque sabia, a palavra diz que o filho voltaria, amém? Mas a ovelha perdida não. A ovelha que se perde, o bom pastor que dá vida por ela, ele deixa as 99, ele cuida, ele guarda ela no ambiente, ele busca aquela que se perde, porque ela não foi por conta própria. A ovelha perdida, ela se desgarrou, ela se perdeu. Era como se ela estivesse comendo um pasto, estando ali, e por algum período ela se sentiu instigada e foi comendo, e quando ela olhou, ela estava longe das demais, e o seu raio de visão, que chama-se limitação, não permitiu ela olhar e ver onde ela estava, e não conseguiu mais retornar. É como se ela fosse uma ovelha errante, começando a caminhar pelos campos, e o bom pastor chega no momento onde finaliza o ato, e ele chama as ovelhas, e todas elas juntas, as que estavam ali, retornaram até o seu pastor, mas porém uma se perdeu. E essa que se perdeu, o pastor vai e busca, a encontrando, coloca sobre os ombros, e traz novamente as demais, e devolve ela ao seu estado original. Então, quando nós estamos falando, existem duas diferenças. Por isso que nós não podemos ficar lambendo ferida de crente machucado e magoado, que se torna mais semelhante a um filho pródigo do que uma ovelha perdida. E ainda que doa, que nos fira isso, que quando Deus transfere no nosso coração o sentimento do amor de Deus, nós queremos que todos estejam juntos. Tem situações, circunstâncias e pessoas que é impossível, porque não se permite, e quer viver movimentos, e quer fazer a obra de Deus, mas andam sozinhas como ovelhas desgarradas, ou como exemplo que eu digo, como um boi selvagem. Só que a sua vida está acontecendo, as coisas estão andando, e a falsa sensação é: eu não tenho enfermidade, eu estou trabalhando, eu tenho salário, eu tenho a minha vida. Há uma falsa sensação de um alguém que está em conformidade consigo mesmo. Tem luta, tem guerra, mas eu estava antes na igreja com Jesus, eu tinha, então estou meio que afastado, está tudo certo, continua igual. E sem se dar por conta, ainda que seja uma pessoa boa, de bom coração, está se desgarrando lentamente do rebanho, e não está conseguindo enxergar. E qual é o problema, pastor? Que quando for abrir os olhos, será tarde, porque o rebanho já voltou para o seu pastor, e agora ela está só perante os campos. Ao perigo do lobo, que está procurando aquela que ele quer se alimentar e atragar. E quando nós voltamos então de uma forma profética, Mateus capítulo 24, sinais estão acontecendo, dizendo como advertência da igreja: exortação e vigilância. Quer dizer o que? Encorajamento e abre o teu olho. É isso que está dizendo. Fique esperto, porque nós podemos estar no mesmo cenário. Como assim, pastor? O que a Bíblia diz? No mesmo estado. Vamos lá. Depois do 36 que diz: não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento em que ele virá, de forma profética, amém? Mas também Deus pode nos chamar a qualquer momento. A qualquer momento, pode ir lá. Ganhamos o número. É quase que dizendo algo, se você parar para pensar, não de trás, de frente para do começo para o fim, mas do fim para o começo. Eu quero trabalhar junto, que vocês trabalhem comigo. É como se cada um de nós que nascemos, pegamos uma senha. Nasceu, o nenê já ganha senha. Pá! Nasceu, o nenê já ganha senha. Pá! Hoje, domingo, dia 7? 4? É 7 semana que vem, né? Nem é semana que vem, 7 é 4 da reunião que nós temos da liderança. Nós não estamos mais um dia. Mais um dia significa que nós conquistamos mais algo, mais um dia de vida. Se você parar para pensar que hoje é menos um dia na sua vida, você perdeu um dia de viver hoje. Se você não celebrou o seu dia, se você não conseguiu fazer um dia maravilhoso, ainda com jejum, ainda abrindo mão daquilo que você ama, você não aprendeu a andar diante das dificuldades, você teve menos um dia de vida hoje. Você não está caminhando para viver cada vez mais,
Se você olhar, eu e você, nós estamos caminhando para o nosso tempo de partida. Hoje é menos um dia para nós. É menos um dia. Amanhã nós vamos poder fazer tudo novo, de novo. O Senhor nos permitindo viver para a glória de Deus, que assim seja. Mas hoje é menos um dia. Um dia que nunca mais vai voltar. Por isso que às vezes aconteceram coisas ruins, vamos trabalhar para amanhã fazer coisas boas. Mas se teve coisas boas, também acabou. Amanhã é outro dia, nova oportunidade de fazer tudo novo de novo. Mas menos um dia hoje nós temos. Então, se nós não vamos olhar do começo para o fim, nós estamos fazendo, porque assim é a caminhada. A gente caminha assim, ó. Hoje é mais um dia, amanhã é mais um. Se nós entendemos que é de trás para frente, hoje deu menos um dia. E vamos dizer que ao final ali é o interrompimento da minha vida na terra. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Só o Pai sabe, profeticamente aqui com a volta de Jesus. Mas vamos se dizer, eu até vou ilustrar agora. Eu ganhei uma senha, estou com 41 anos. E menos um dia. 42, 43 anos, 44, 45, 46. Eu estou falando em anos, mas pode ser isso em meses, dias, menos um mês, que pode ser que seja próximo à minha partida. E eu estou indo para o final, estou chegando no tempo de partida sem eu me dar conta. Está finalizando a minha passagem na terra e eu continuo. Sabe o que está acontecendo aqui para nós trabalhar debaixo de uma conclusão na narrativa? O versículo 37 diz assim, e uma palavra pontual nessa noite, amém? Quem recebe essa palavra no coração e está entendendo, diga amém. Olha o que o capítulo de Mateus 24 mais se torna estudado como o fim dos tempos, do Novo Testamento. 1:12. E como foi nos dias de Noé. A palavra é tão perfeita que ela está dizendo como é que acabou o mundo. Num período de tempo para níveis de pessoas. O homem foi criado para a glória de Deus. Viviam, celebravam. E aí a Bíblia vai dizer, assim como nos dias de Noé, olha só, observe. Assim será também a vida do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, o que o povo fazia lá? Botou aí, Adriel, para mim. O povo fazia o quê? Cotidiano normal. Alguém aqui faz diferente? Ou algo tão distante disso? O que a gente faz no dia a dia da gente? Eles comiam, eles bebiam. Quando está dizendo eles casavam e davam-se em casamento, significa o quê? Planejamento cotidiano. Nós tratamos, cuidamos, zelamos dos filhos, eles crescem. E depois de tudo aquilo que nós geramos sobre eles, o que eles fazem? Eles casam. Eles tomam rumo, destino. Aqui está falando sobre um ritmo, uma movimentação de uma vida. E aí Jesus está dizendo como nos dias de Noé, assim vai ser a vida do Filho do Homem. Pessoas normais, seres humanos como nós. Tem que dizer, porque às vezes a gente tem uns que acham que são sobrenatural, que sofrem, que padecem, que se irritam porque estão fazendo jejum. E às vezes se torna até insuportável. E não é por causa do jejum, o jejum não tem culpa. É o impostor lá que nós falamos no começo, que está dentro de nós. Só precisa de um gatilho para ser atirado. Ele é gente boa, ele é legal. A vida do cara é legal, a vida da mulher é legal. Pega e dá uma prensada aí. Dá uma pisadinha na unha encravada da mulher, para ver quem vem para fora. Vamos ver quem está escondido aí. Vai lá e enfrenta, dá uma peitadinha nesse cara aí. Dá uma confrontada nele para ver quem vem. Vem uma velha criatura, um Adão caído. Aí a gente é todo amoroso, legal, é paz e amor. Vai. Aí nós nem entramos no lugar de confronto de verdade. Nem estamos sendo amarrados e açoitados por amor de Jesus. Nega Jesus, eu vou te matar, ou tu vai morrer. Não é isso. Não, está muito longe. Só estamos tirando o café da vida da pessoa. O cara só está por alguns instantes
crente da vida, 13 dias vai ficar sem comer carne, fica atribulado. 13 dias sem comer farinha. Meu Deus! Mas quem está aí dentro? Nós não falamos que somos a casa, a moradia do Espírito Santo? Que espírito é esse que está aí dentro? Agora, pastor, qual o problema? Pode ser um problema, pode ser uma solução. Você já identificou o impostor que quer te roubar de Deus? Mata essa velha criatura. Dobra o joelho, clama por amor, chora aos pés da cruz. Quanto tempo faz que você não chora? Ainda quem diga que quem chora lava os olhos. E não é na torneira não, é nas lágrimas, é no choro, na humilhação, dizer: eu me humilho aos teus pés, Senhor, me dá graça. Eu não quero ser esse cara, eu não quero ser esse homem rude, ríspido, orgulhoso, prepotente. Eu não quero andar em altivez de espírito, eu não quero ser essa fofoqueira, não quero ser essa mulher ruim, não quero ser uma inimiga, uma faladeira, eu não quero ser uma mulher mal desejada, traíra. Eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus. Está disposto a suportar o processo? Deus só está sinalizando, dizendo: viu, é só tirar o café, é só tirar a comida, é só tirar o chocolate. Que efeito! Eu ia dizer quase uma coisa aqui, que tem esse chocolate. Meu Deus do céu! Tirou o chocolate. Meu Deus, a gente pode viver sem chocolate a vida inteira. E uma das coisas que mais gera câncer é o doce. Ingerir açúcar é caminhar para a morte em excesso. Você sabia disso? O que mais prolifera a célula cancerígena é o açúcar, é o doce. E tomando um copo de Coca-Cola gelado, e é uma benção, isso que é ruim ainda. E ainda a gente toma. Estamos se matando aos poucos. Nós estamos se matando aos poucos. Cada horário, vamos ficar na mensagem. Como nos últimos dias comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento. Até o dia, aí agora é uma conclusão. Até o dia que Noé entrou na arca. E não, o que acontece aí? Tá aí, Adriel? E não, o que, gente? Fale comigo. E não. Por que não perceberam? Cotidiano? Jesus está falando sim. Eu não ouvi. Tu não frequenta uma igreja, tu não estava no culto no dia 4 de julho de 2024, na Casa Farol, como nós estamos aqui, 4 de agosto, nem sei mais nem que ano eu estou, e nem mês, nem dia. Jesus está falando. Sabe por quê? Porque não é que eu estou com o microfone e sai uma voz daqui. Jesus está falando porque nós estamos lendo a palavra. Essa é a voz de Deus, não essa aqui não. Essa é a voz de Deus, Bíblia. O Senhor está dizendo: você anda como se nunca fosse morrer. Você anda, você casa, você trabalha, você passeia, você compra, você adquire, está tudo normal, não é pecado não. Mas o céu já não é prioridade. E você pegou uma senha e está caminhando de trás, não, de trás, como é que é? De frente para trás? Menos um dia, menos um. E sabe como isso pode ser mais verdadeiro no meio do seu coração? Quem tem saudade do tempo da infância, faz assim. Quem não tem, então baixa a mão. Quem levanta a mão, quer dizer. Tem uns que não tem, não deve ter tido uma infância muito boa. Mas a melhor fase do ser humano é da infância, sim ou não? Tempo da inocência. Não precisava se preocupar com boleto, com gás. Só queria jogar botão, jogar bola e caçar passarinho. Isso era a vida. Nós estava causando ali, não sabia. Agora pode ficar bom se vai botar Jesus também. Não vamos dizer que está ruim as coisas hoje, amém? Mas para finalizar a mensagem, vocês estão recebendo essa palavra? Diga amém. 39. E não perceberam, essa é a palavra, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui de uma forma profética é o pré-anúncio da volta de Jesus. Mas para aqueles que não vão estar na terra, Jesus está voltando, e a qualquer momento vai levar.
E assim, de verdade, espero que demore muito para fazer um velório dessa igreja, em nome de Jesus. Nós estamos 3 anos e meio, já 4 anos desde o movimento, quando nós nascemos como igreja, ainda na garagem da nossa casa. Eu já fiz velório, enterro de pessoas da cidade, mas não nenhum membro dessa casa. Então você pode vir para uma casa ministerial que ainda não fiz um velório. Amém? Amém. Mas um dia vai ter que ser feito, ou alguém vai ter que fazer o meu. E aí, eu não estou desperdiçando meu tempo. Eu faço tudo que está falando. Eu como, eu não estou de jejum. A gente bebe, a gente compra, a gente passeia, a gente adquire, a gente conquista. Mas isso tudo está num lugar de segundo sobre a minha vida. O reino de Deus está em primeiro lugar. Por isso que não tem como você pegar um homem despercebido quando ele está conectado com uma eternidade. Simplesmente vai acontecer o que, pastor? Finaliza-se uma estação de alguém que um dia nasceu, cresceu, se desenvolveu e partiu. Porque para esses a Bíblia diz: estes os seus filhos não morrem, eles adormecem. Porque eles terão uma vida de eternidade no seio de Abraão e reinarão junto com o Senhor de eternidade em eternidade. Mas para aqueles que não percebem isso, a qualquer momento, como nos dias de Noé, Noé construiu uma arca por 100 a 120 anos, os historiadores falam. 100 anos Noé construindo uma arca, e a gente sabe que naquele tempo a vida era longínqua. E Noé construindo, e havia uma loucura por dizer: mas Noé, nunca choveu sobre a face da terra. A Bíblia diz que o Senhor vinha a brisa, e a brisa que vinha sobre o ambiente é que fazia todas as coisas acontecer. Não tinha vindo chuva ainda, mas tinha uma palavra e uma profecia: Deus irá acabar com tudo. Porque como nos dias de Noé, como era assim Sodoma e Gomorra, os homens viviam totalmente desalinhados à palavra de Deus. Pecado era grande sobre a nação, e o Senhor disse: vou acabar com tudo. Mas encontrou um homem que começou a construir novamente, que era Noé. E Noé constrói uma arca, e todos tiveram a oportunidade de ver e se relacionar com Jesus, mas não quiseram. Por isso é um grande risco de nós vivermos num lugar onde separa o homem de Deus. Para finalizar, qual é a única forma que separa o homem de Deus? Quem sabe? Pecado. O que é pecado, pastor? Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Se eu fosse você hoje, para concluir essa mensagem, há um peso sobre estar aqui. Eu sei que tipo de ambiente nós estamos. Estamos num ambiente muito pesado espiritualmente, mas não é um peso de angústia, de dor, é de uma presença de Deus. Eu sei o que está acontecendo aqui. Se você recebe no seu coração, você entende exortação e vigilância. O Senhor está dizendo, como o Washington falou, reposicionamento. Abandone os pecados. Santifica-se, como é a propósito do jejum que estamos fazendo, de 2 semanas, abrindo mão daquilo que nos gera prazer pelo alimento. Te submete à palavra de Deus. Pare de fazer negócios ilícitos. Pare de trabalhar no mercado negro. Pare de olhar para a mulher que não é tua. Pare de desejar o marido que não é teu. Pare de olhar o teu irmão como uma forma de alguém que é um concorrente. Ele é teu irmão. Cada um tem o seu espaço no coração de Deus. Pare de desejar o mal para o seu próximo. Pare de viver debaixo de pecado. Pare de viver debaixo de iniquidade. Pare de deixar Jesus como situações segundas e terceiras, quando o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Para de amar mais a sua mulher do que a Deus. Ame primeiro a Deus, depois ame a sua mulher. Pare de amar o seu filho mais do que você ame a Deus. Ama a Deus em primeiro lugar e depois você ama o seu filho. Para de zelar, dizer: eu faço tudo, eu me sacrifico, eu trabalho doente, eu trabalho com febre, eu passei, eu faço tudo, mas porque é prioridade para mim. Mas se eu tiver com dor de cabeça, eu não vou na igreja, não vou me relacionar com Jesus. O que você está sinalizando para Deus? Você perdeu a eternidade e não se deu por conta. Comem, bebem, se vestem, passeiam,
adquire, e a profecia está dizendo, vai chover. Noé, como nos dias de Noé, a arca está sendo construída. A qualquer momento a porta fecha de fora para dentro. E não haverá mais tempo. É isso que a Escritura está falando. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor hoje nos chama, debaixo dessa palavra, reposicionamento. O Senhor quer nos reportar a um lugar de eternidade, aonde nós não vamos perder aquilo que ninguém pode nos roubar, a não ser nós mesmos. Um lugar de eternidade com o Senhor e com a cruz. E o meu apelo nessa noite é dizer: não permita começar a vir a chuva, não permita a porta se fechar da arca. Vai vir grande desespero, pessoas vão bater do lado de fora pedindo para Noé abrir. Só que será tarde demais. Por quê? Eu me preocupei, comer, beber, casar, me dar em casamento, adquirir, conquistar, mudar de vida na terra, mas me despreocupei com a eternidade. E não tem mais tempo. Você acha que nós vamos conseguir negociar com Jesus? Você acha que eu vou chegar diante de Jesus com as minhas desculpas e dizer: Jesus, é que tu sabe, né? É difícil, não é fácil, né? Casamento, tem que casar, sim, tem que casar. Não dá para dar amaziado. Não dá, não dá. É pecado, tem que casar, tem que botar aliança. Eu vou usar a expressão mais bonitinha, para coabitar só depois de passar no cartório. Tu quer ser um homem santo, tu quer ser uma mulher santa, tu quer ser boca de Deus, tu quer ser homem e mulher de Deus, vai no cartório. Paga o preço de ficar lá até que Deus regularize a sua vida, para você viver em santidade, porque esse pecado pode te levar para o inferno. O seu mercado negro, você negociar de forma ilegal, não tem como chegar diante de Jesus e dizer, num tempo de julgamento e salvação, para uma eternidade ou uma perdição para o inferno, dizer: Jesus tem misericórdia. Não, você ouviu a palavra, que aquilo que é mentira, que é desonesto, que é ilegal, são frutos de homem e mulher que vão para o inferno, vão perder sua salvação, porque não estão entrelaçados com Cristo. Infelizmente, eu como pastor não posso negociar. Pastor, tu consegue achar um jeito? Eu queria, mas não consigo. Pecado é pecado. E deixa eu dizer algo: você não tem um problema. Não, eu e você temos um pecado. Porque chegam pessoas: pastor, eu preciso me aconselhar, eu estou com um problema. Qual que é o teu problema? Eu não posso olhar um aparelho celular, porque eu tenho um problema. Você não tem problema, você tem pecado. Você tem um pecado, você não tem problema. O problema é outra coisa. Você tem pecado. Você tem um pecado quando você passa uma mulher que é de um outro homem, que não é a sua, e você olha para ela. A Bíblia diz o quê? Se os teus olhos forem maus, arranca-o, porque é melhor chegar no céu sem um olho do que você perder a salvação. Agora você: pastor, quer dizer que eu tenho que pegar e arrancar? Significa o quê? Se o teu olho te faz pecar, tire. Não olhe mais celular. Você tem que pegar de tecla o seu celular. Pega um celular de tecla, porque se você tem um celular de tecnologia que vai te abrir portas e você não sabe usar para o bem, arranca o olho, arranca aquilo que te faz pecar, porque você vai para o inferno por causa disso. Feche teu negócio e vai trabalhar de funcionário. Se você não sabe fazer negócio santo, se você abusa do outro, se você rouba, se você, para fechar um contrato, você está roubando, você está dando propina, feche, vai trabalhar de funcionário. Ganha 10 vezes menos, mas vai para o céu como um homem íntegro, uma mulher íntegra, e você não corre o risco de ir para o inferno. Pecado é pecado, santo é santo e profano é profano. E a gente não entende às vezes por que algumas coisas estão acontecendo ou deixando de acontecer. Não estamos levando Jesus para os lugares que nós devemos. Eu te juro, Jesus, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel. E nunca aparece. Não aparece. É Deus mudar de vida, some. É Deus mudar as coisas, quer negociar. Jesus, esse mês não, eu te prometo o mês que vem. Mas Jesus te abençoa esse mês ou mês que vem? Jesus te abençoa agora. Você não prometeu? É melhor você não votar do que votar e não cumprir.
Que evangelho nós estamos vivendo? Que cristianismo é esse que somos crentes? Que tipo de crente? Se eu dissesse, eu sou crente e tenho 2, 3 mulheres, eu sou crente, mas eu roubo e engano todo mundo, você diria que eu sou crente, sim ou não? Como assim crente? Que tipo de crente tu é? Se a Bíblia diz que tem que ser homem de uma mulher só, tem que ser mulher de um homem só. Se a Bíblia nos chama a ser homens íntegros, inteiro é uma barra de ferro. Isso é ser inteiro, não é uma barra de cano que tem um buraco no meio, não é inteiro. Tem uma vazão, não é íntegro, não é inteiro. E quais seriam nossas desculpas? Ah, Senhor, Deus sabe que quando Deus me abençoar, eu vou precisar de mais 1, de 2, de 3 meses e eu vou. Deus sabe, a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Vocês acham que Deus... Quem é que vai enganar Deus? Pode ser. E Deus me livre. Eu e a minha casa estávamos nesse lugar. Comer, beber, vestir, passear e adquirir. E é bênção de Deus. Mas não perceber que os dias estão se findando. Porque a qualquer momento nós poderemos estar muito próximo do último dia de nossas vidas. E não estamos nos dando conta. Porque não percebemos. E uma eternidade nos espera. E o que nós diremos ao Senhor? Para concluir, todos nós temos consciência do certo e do errado, amém? Não. Eu preciso que você caminhe comigo. Eu preciso que você levante a mão. E quando você disser amém, significa assim seja. Todos nós temos consciência do santo e do profano, do certo e do errado. Quem crê, levante a mão e diga amém. Amém. Não deixe isso gerar uma sentença sobre mim e você. Porque nós estamos nos levantando contra as escrituras e dizendo, é do meu jeito, é no meu tempo, é da minha forma, como eu quero. A qualquer momento que não perceber, vai fechar a porta. A arca vai se fechar. E uma eternidade nos espera. Se eu fosse você hoje, eu construiria uma vida como eu estou correndo atrás da minha, de me tornar um homem semelhante a Jesus. Pecado é pecado, errado é errado. Eu vou demorar mais para conquistar. Pode ser que eu nem conquiste, mas se os meios são ilegais, eu não quero. Se é para mim ganhar dinheiro debaixo de proposta, de propina, eu abro mão. Eu fecho as portas, eu trabalho de funcionário, mas eu não vou fazer propina com ninguém. 20 anos como empresário, diante da glória de Deus, nunca me corrompi como empresário. Nunca me corrompi, em nome de Jesus, pelo menos é o que eu saiba como pastor. E inclusive essa mensagem é uma mensagem, vai gerar duas coisas. Ou que ouve se torna crente, ou meia boca, ou frágil, canela de vidro corre. E se eu fosse olhar para uma mensagem para enganar pessoas, eu seria um coach, não um pastor. Eu sou pastor, eu gero ovelhas, eu dou pasto, eu dou comida. Você não vai ser enganado, você não vai ser discipulado por falsos mestres. Você tem comida, você tem constância sobre você. Você não será enganado. E se você morrer, você vai para o céu. Porque não adianta ter carro, ter casa, ter riqueza, ter dinheiro e não ter eternidade na sua vida e na minha vida. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É chegado o tempo e nós não sabemos qual será o nosso último dia. Em nome de Jesus, escute isso, escute isso. Nós estamos debaixo de um ambiente espiritual e profético. Eu repreendo isso. Mas será que Deus vai ter que levar um para os outros se dispersarem? Ou se despertarem? Essa é a palavra. Será que Deus vai ter que remover alguém para os outros reconhecer que Deus está falando? E pode ser que um desses pode ser qualquer um de nós. E se partir, pastor, tem que partir. A Bíblia diz que a alegria no céu com a separação, com a morte de um dos seus filhos, ou então uma partida de um dos seus filhos, não é sinônimo de pecado. O que nós estamos dizendo aqui é homens e mulheres que estão brincando, homens e mulheres
rouba, que passeia, o que adquire, mas não tem compromisso com o céu. Roubam das suas esposas, porque não são maridos como tem que ser. Roubam-se dos seus maridos, porque ela não lhe submete, ela não honra. Roubam da sociedade, roubam dos impostos. Roubam dos seus pastores da igreja, porque frequenta um lugar e não entrega o seu coração, não se torna ovelha, como eu avisei, como eu falei no começo, como um boi bravo, pronto para avançar, inclusive, ou uma ovelha, e infelizmente se desgarrou do pastor. Essa mensagem não atrai crente. As mensagens que mais tem views, você nunca vai ganhar no seu celular, não gera engajamento uma palavra como essa. Não vai, não. Sabe quem vai? A palavra que mais gera é os coaches da internet discipulando a igreja. Eu refrigério, o Senhor é meu pastor, nada vai te faltar. Como é que vai? Nada vai faltar, o cara tudo errado, peca, o cara tem mais de uma mulher, negócio ilícito, vida torta. Como é que Deus alcança um homem e uma mulher dessa? Mas os coaches geram engajamento, enviam WhatsApp, uma mensagem para outra, sentam, ficam com o microfone e milhares de pessoas estão lá dizendo: libera uma bênção. E a Bíblia diz, para concluir agora, a mensagem dos fins dos tempos é a de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muda de vida. Muda de vida. Você não tem um problema, você tem um pecado. É melhor você ficar com Jesus sem o seu pecado do que você nutrir o seu pecado e correr o risco de ficar sem Jesus. Ame Jesus acima de tudo e de todos. Perca o que tiver, ainda que doa, que Deus nos guarde. Não queremos ser provados nisso, que não precisamos perder aquilo que o Senhor nos deu. Mas ainda que se isso aconteça, que o Senhor nos envolva com a sua graça, mas que nós como igreja levantamos uma bandeira e dizemos: o céu é tudo aquilo que eu ainda preciso, tudo que eu vivo, tudo que eu faço em busca de uma eternidade. Nada pode se comparar a Deus na minha vida. Eu e você não podemos amar nada, nem esposa, nem filhos, nem maridos, quem dera coisas mais do que amarmos ao Senhor. E agora eu quero perguntar: tem homens e mulheres de Deus aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Tem homens e mulheres? Diga glória a Deus. Não abandone o teu pecado e fique amigo de Jesus. Se coloque em pé em nome do Senhor.